Começa agora um programa que traz tudo sobre o livro mais lido em todos os tempos. Apresentamos O Som do Livro. Seja muito bem-vindo. Neste podcast vai encontrar o livro mais conhecido e lido em todo o mundo. Vamos levá-lo numa viagem pela história da humanidade. Este é um audiolivro para si, para a sua família e sociedade em geral. Contextualização e comentários de Paulo Chaveiro. E hoje nós estamos a olhar para a segunda carta aos Coríntios, no capítulo 5, no verso 11. E eu gostaria hoje de começar a ler logo, sem grandes introduções, pois este texto bíblico tem grandes lições para nós. Diz assim a palavra de Deus: E assim, conhecendo o temor do Senhor, persuadimos aos homens e somos cabalmente conhecidos por Deus, e espero que também a vossa consciência nos reconheça. Começamos com um texto que talvez não nos mostre muito, pois necessitaríamos de ter uma compreensão um pouco melhor do que veio para trás. O apóstolo Paulo tem estado a falar acerca do nosso andar por fé e de que um dia cada um de nós vai comparecer diante de Deus. E vai comparecer diante de Deus para prestar contas da forma como nós nos conduzimos. E então, nesta perspectiva, ele desafia as pessoas, persuade as pessoas, vem com esta intenção persuasiva de levar os homens a perceber quem é Deus, levá-los ao conhecimento de Deus. E ele diz: espero que também a vossa consciência nos reconheça. E é nesse sentido que o apóstolo está entusiasmado a levar estas pessoas ao conhecimento de Cristo. E ele o faz através da palavra de Deus. É claro que está aqui implicitamente a dizer que só com o poder e a graça de Deus é que nós podemos realmente persuadir ou convencer alguém. Eu estou muito consciente disso. Não depende de mim, não depende da minha eloquência, nem da minha capacidade de persuasão. Creio que aquelas pessoas que têm sido abençoadas ao longo deste tempo que temos feito o programa O Som do Livro, só o são por causa da suficiência de Deus, por causa do poder de Deus que opera através da sua própria palavra. Eu pessoalmente estou muito consciente que, por mais eloquente que eu fosse, não aconteceria transformação na vida de ninguém. Eu conheço perfeitamente as minhas limitações e sei que só o poder de Deus pode transformar a sua vida. E dou graças a Deus pelas notícias que nós recebemos de muitos ouvintes que têm nos dito que têm tido um encontro pessoal com Deus, que têm começado a frequentar comunidades cristãs, que têm começado a ler a Bíblia, que têm sido batizadas em nome de Jesus Cristo, que têm transformado os seus comportamentos. E eu reconheço, como o apóstolo Paulo reconhecia, que só Deus é suficientemente poderoso para operar essas maravilhas. E dou graças a Deus por aquilo que Ele está a fazer na sua própria vida, pois aquilo que Ele está a operar em si é a ação da graça de Deus. Então dê-se por satisfeito, louve a Deus, glorifique o seu nome, porque realmente só o poder de Deus pode transformar o seu coração, o coração dos seus filhos, o coração do seu cônjuge, pois realmente Deus tem esse poder à sua disposição. Mas o apóstolo Paulo prossegue a dizer no verso 12: Não nos recomendamos novamente a vós outros. Pelo contrário, damo-vos ensejo de vos gloriardes por nossa causa, para que tenhais o que responder aos que se gloriam na aparência e não no coração. E os cristãos em Corinto tinham sido preparados espiritualmente pelo apóstolo para responder às questões dos falsos religiosos daquela época, que se gloriavam muitas vezes na sua aparência, na sua forma e na sua postura, no seu status, mas não no seu caráter. A essência do Evangelho não tem a ver com ter bonitos templos, não tem a ver com ter eloquência no falar. A essência do Evangelho tem a ver com um caráter semelhante ao de Cristo. Tem a ver com o amar o próximo como a nós próprios. Tem a ver com o amor a Deus e não com a opulência, não com a aparência do bem, não com a sumptuosidade de grandes monumentos, mas com um caráter semelhante ao de Deus. E isto é muito importante ser dito,
Porque muitas vezes nós pensamos que uma pessoa que aparece bem vestida, enfim, um bom falante, como se costuma dizer, é uma boa pessoa. E muitas vezes nós olhamos para o exterior. Mas a palavra de Deus nos mostra de uma forma transparente e clara que Deus olha para o coração. Aquilo que é importante para Deus é o ser e não o fazer. Você, com as suas ações, pode fazer muita coisa, mas se no seu coração Cristo não estiver arraigado, Cristo não morar na sua vida, não estiver a transformar o seu caráter, de nada serve. É por isso que a palavra de Deus dá grande ênfase ao coração, dá grande ênfase àquilo que é espiritual, dá grande ênfase ao caráter de uma pessoa. Então precisamos de voltar a essas pessoas de caráter. Hoje a nossa sociedade carece de pessoas de caráter. Desde os políticos até ao comum cidadão anónimo, nós necessitamos na nossa sociedade de pessoas de caráter. Pessoas que falam a verdade, mas que acima de tudo vivem essa verdade. Pessoas que são consequentes naquilo que prometem. Pessoas que são capazes de pagar aquilo que se comprometeram a pagar. Pessoas que cumprem os seus contratos com as suas empresas, empregados que chegam a horas e cumprem o seu trabalho para com o seu patrão que paga o que é devido ao seu empregado. Pessoas que realmente são honestas e que vivem de uma forma sincera e transparente. Estes são realmente aqueles cristãos que não precisam de recomendações, pois realmente o seu coração, o seu caráter, o seu ser manifesta quem eles são. Eu creio que uma verdadeira transformação só acontecerá no nosso país, não é porque há medidas políticas que são adequadas, mas quando o nosso povo começar a viver de uma forma íntegra. Quando deixarmos de pensar que temos que enganar tudo e todos para sobreviver. Quando realmente vivermos de uma forma íntegra, de uma forma coerente, de uma forma honesta, então a nossa sociedade vai mudar. E aqui as diferenças financeiras, o caos financeiro em que a nossa sociedade se encontra, irá sofrer uma transformação porque ela começa de dentro para fora. Nós necessitamos de pessoas de caráter nas várias áreas da vida social. Desde a política ao desporto, desde o desporto à religião, desde a religião à educação, da educação à saúde, nós necessitamos de gente de caráter para liderar esta nação. O verso 13 do apóstolo Paulo aqui, nesta carta aos Coríntios, prossegue. Ele não termina aqui, mas ele diz ainda: porque se enlouquecemos é para Deus, e se conservamos o juízo é para vós outros. Aqui este texto bíblico poderá, ser um pouco difícil de interpretar. Talvez algumas pessoas estavam a pôr em causa a sanidade mental do apóstolo Paulo, pois ele realmente tinha vivido situações bem dramáticas e mesmo assim ele estava disposto a sacrificar-se, a se envolver, a dar-se, mantinha esse relacionamento com os habitantes de Corinto e por isso mesmo ele diz: se eu estou a ficar louco, então é para Deus, que seja dada a glória a Deus, e se os sacrifícios que eu fiz ao ponto de ser jogado às arenas, de ser apedrejado, açoitado, se isso é loucura, então para Deus seja dada a glória, mas se por outro lado ainda mantenho o meu juízo, é porque ainda quero continuar a transmitir o amor de Deus a cada um de vós. Esta era a preocupação do apóstolo Paulo, tanto que ele diz logo no verso a seguir, no verso 14, se você tem aí a sua Bíblia, pode ver, ele diz: pois o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto. Um morreu por todos, logo todos morreram. Então temos aqui esta expressão extremamente bela do apóstolo Paulo. O desafio, a atitude que ele tinha para com os habitantes da cidade de Corinto tinha um fundamento, tinha uma motivação. E a minha pergunta para si é: qual é a sua motivação para agir como você age? A motivação do apóstolo Paulo aqui era baseada no amor de Cristo. O amor que ele tinha a Deus o levava a agir como ele agia, ao ponto de algumas pessoas pensarem que ele era louco. As atitudes que ele tinha, os sacrifícios que ele fazia, a exposição a que ele se colocava para poder levar o evangelho às pessoas, as pessoas diziam: este homem é radical, este homem não tem amor à vida, este homem é louco. Por isso ele diz aqui que se ele enlouquece
então é a glória para Deus. Mas ele o fazia dessa maneira por causa de uma motivação interior. E essa motivação interior era o amor que ele tinha a Cristo. E esta palavra aqui nos constrange, no original grego, dá a ideia de ser espremido para. É mais ou menos a ideia da pasta de dentes. Ou seja, quando espreme em baixo a pasta de dentes, ela é empurrada, é constrangida para sair cá em cima, no topo. E o apóstolo Paulo tinha esta mesma ideia. Esta palavra é exatamente a mesma ideia de ser espremido, empurrado para não ter saída para fazer de outra forma. E a razão pela qual ele não tinha saída para fazer de outra forma era que era o amor de Cristo que o empurrava a fazer isso. Foi o sacrifício de Jesus Cristo no Calvário, esse sacrifício tremendo que Cristo pagou para nós podermos ter um relacionamento com Deus, que fez com que o apóstolo Paulo se desse dessa maneira, se entregasse às pessoas para que elas pudessem ter acesso a esta mensagem salvadora de Cristo. Graças a Deus, realmente, que o amor de Cristo tem mudado milhares de pessoas, tem mudado muitas vidas. E isso nos leva a perceber que é esse amor de Cristo que nos santifica, que nos ajuda a mudar de caráter, que nos ajuda a perceber que vale a pena viver uma vida diferente. Vale a pena ser honesto, vale a pena falar a verdade, vale a pena manter a integridade, pois as consequências disso são muito, muito benéficas. Por isso o apóstolo Paulo dizia: este amor, esta verdade, esta atitude diante da vida me empurra a fazer o mesmo, me constrange a continuar a manifestar este amor. Jesus mesmo disse: quando eu for levantado, isto é, na cruz do Calvário, atrairei todos a mim. E é este sacrifício tremendo de Cristo que nos faz aproximar de Deus, percebendo que não temos outra alternativa. Um amor imenso de Deus que perdoa os nossos pecados, que traz aquela paz que muitas pessoas procuram nos ansiolíticos e procuram na medicação, procuram nas drogas, procuram nos vícios e não encontram. Essa paz está à nossa disposição através de Cristo Jesus. Você pode experimentar neste momento, agora mesmo, essa paz de Deus que excede o entendimento, mesmo no meio de circunstâncias adversas, sem ter que fugir da realidade. Pode experimentá-lo através de Cristo Jesus. E este é o maior milagre que pode ser operado à face da terra. É no meio de dificuldades, no meio da miséria, no meio da pobreza, no meio da doença, Deus tocar o nosso coração, trazer uma paz que ninguém pode explicar. Os psiquiatras não explicam, os psicólogos não encontram resposta, os sociólogos não entendem, os antropólogos ficam baralhados e realmente a resposta vem de Deus. Quando nós encontramos em Deus essa resposta, a nossa fé nos traz para uma nova realidade, então podemos experimentar aquilo que Jesus disse aos apóstolos: deixo-vos a minha paz e a minha paz vos dou. Não vou-la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. E esta é a grande promessa de Deus para si que me está a ouvir neste momento. Entregue a sua vida a Cristo e experimentará certamente esta paz de Deus que excede entendimento e que vai guardar o seu coração. Mas nós temos que continuar. Este texto bíblico é riquíssimo e ele nos diz no verso 15: e ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Aqui temos o centro também do Evangelho. Se por um lado nós recebemos da parte de Deus a promessa da paz, a promessa do gozo, da alegria, mesmo a meio de situações adversas, nós podemos agora dizer que aquele que recebeu a Cristo agora vive em função dos outros. E este é o grande privilégio de ser um cristão. Como disse Jesus, é melhor dar do que receber. E nós nos tornamos canais, nos tornamos veículos deste amor de Deus para os outros. Pois se realmente quando nós nos entregamos a Cristo, é como se nós tivéssemos morrido para nós próprios e já não somos nós quem vivemos, mas Cristo que vive através de nós. E esta é uma grande transformação de vida. Eu deixo de ter os meus pertences, os meus bens, a minha vida, para passar a ser a vida de Cristo,
os bens de Cristo, os pertences de Cristo. E isto transforma radicalmente o nosso conceito de vida e traz-nos para uma realidade que nos faz preocupar com os outros, amar os outros, trazer aos outros a paz que nós temos experimentado. Mas o verso 16 ainda prossegue a dizer: assim que nós daqui por diante a ninguém conhecemos segundo a carne, e se antes conhecemos a Cristo segundo a carne, já agora não o conhecemos desse modo. E o apóstolo Paulo vai falar deste Cristo histórico que muitos conhecem, mas na realidade que não experimentam. Eu tenho cruzado com muitas pessoas que às vezes dizem: não, em Cristo acredito. É óbvio que sim. Seria demais pensar que poderíamos anular Cristo, ainda que muitos tentam denegrir a imagem de Cristo. Muitos livros têm sido escritos a tentar diminuir a pessoa de Cristo, inventando histórias e romances que não existiram. Supostamente diriam que é ficção, pois claro, mas é triste que façam ficção com uma figura tão central para a vida e a humanidade como Jesus Cristo. É lamentável que autores famosíssimos tenham escrito para denegrir a imagem de Cristo, inventando romances e histórias em torno da pessoa de Cristo, simplesmente para prejudicar a pessoa de Cristo. E é óbvio que essas pessoas não podem negar a Cristo segundo a carne. Cristo existiu, a história confirma, há relatos imensos, é impossível negar esta verdade incontornável. Alguns, se o pudessem negar, fariam, e muitas pessoas têm tentado negar a existência real de Cristo. Mas é óbvio que a história não pode ser apagada. E mesmo Satanás, com as suas intenções e o seu poder, não pode apagar um facto histórico da existência de Cristo. Mas, por outro lado, o apóstolo Paulo diz que esse é o conhecimento de Cristo menos importante. Ou seja, é importante conhecer a Cristo na sua essência, na sua vida espiritual, na sua espiritualidade, no seu amar, no seu estar, no seu ser humilde, no seu ser manso, no seu transmitir as verdades de Deus, na sua vivência espiritual e eterna. Este é o verdadeiro Cristo que necessita ser descoberto. O nosso país está cheio de pessoas que acreditam no Cristo da carne, no Cristo histórico, no Cristo que existiu há 2000 anos. Muitos acreditam no Cristo do berço, do Natal, no Cristo que está nas palhinhas ainda. Mas poucos acreditam no Verbo de Deus que se fez carne e habitou entre nós. E nesse Verbo que traz a vida a todos aqueles que creem. E a todos os que creem dá o poder de serem tornados filhos de Deus. Este é o Cristo que necessita ser descoberto pela nossa sociedade. É o Cristo não simples da carne, não o Cristo histórico, mas o Cristo da espiritualidade, o Cristo eterno, o Cristo todo-poderoso, o Cristo que dá vida e o Cristo que transforma. É por isso que o texto prossegue nesta segunda carta aos Coríntios, no capítulo 5, no verso 17, a dizer: e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que tudo se fez novo. Este é o Cristo que transforma. As coisas antigas, o passado, o pecado foi apagado por Cristo Jesus. Somos agora novas criaturas em Cristo. Esta talvez é uma das expressões mais lindas das Escrituras, mais ricas, com um sentido espiritual mais profundo, é podermos estar em Cristo, viver em Cristo. E este aqui é o segredo para uma vida vitoriosa. Se você está cansado de viver um cristianismo fraco, frustrado, desanimado, aproxime-se de Cristo. Jesus disse no Evangelho de São Mateus: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. O segredo é ir a Cristo, sentar-nos no colo de Deus, podermos estar em Cristo, ligado a Ele. E dessa forma vamos experimentar descanso e paz para a nossa alma. E é o que o apóstolo João escreve no seu capítulo 1, no verso 12: a todos os que o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Esta é realmente a grande promessa de Deus. O verso 18 e 19, ainda deste capítulo 5 de 2 Coríntios, prossegue a dizer: ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação, a saber que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo,
não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a nós a palavra da reconciliação. Esta é, de facto, mais um texto profundíssimo que teríamos, como se diz em bom português, pano para mangas. Tínhamos aqui, só nestes dois textos, nestes dois versos, realmente muito conteúdo para trabalhar. Mas vamos só ver que Deus reconciliou o homem consigo, como? Através dos santos? Através de homens piedosos? Não. Através de Cristo Jesus. Diz o texto bíblico, por meio de Cristo. Ele nos deu o ministério da reconciliação. Foi através de Cristo que nós obtivemos o perdão dos nossos pecados. Nós cristãos deste século, nós cristãos desta nação, precisamos de voltar a Cristo e abandonar tudo aquilo que não tem a ver com Cristo. Temos de ter um cristianismo centrado na pessoa de Cristo e não nos homens e mulheres piedosos que viveram no tempo de Cristo. Eu creio que quando abandonarmos tanta idolatria com a qual nós convivemos e nos colocamos no centro a pessoa de Cristo, realmente a nossa nação vai se poder chamar uma nação cristã. Nós temos que realmente transformar os nossos comportamentos para depois podermos ser utilizados por Deus como figuras de reconciliação. Podemos ser reconciliadores entre marido e mulher, poderemos ser reconciliadores entre pais e filhos, filhos e pais, entre patrões e empregados, instituições. Deveríamos realmente ser os promotores da paz ao nosso redor. Jesus disse, bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. É interessante ver que Jesus diz bem-aventurados os pacificadores e não os pacifistas. É muito diferente ser pacificador e ser pacifista. Nós temos que entender que os pacificadores são aqueles que promovem efetivamente a paz. Não estamos aqui para fazer guerras, não estamos aqui para fazer manifestações, não estamos aqui para contender, estamos aqui para promover a paz à nossa volta. E realmente nos esforçarmos para ser esses pacificadores, apaziguadores, pessoas que promovem a verdade, a justiça e a paz à nossa volta. É por isso que a palavra de Deus nos exorta a viver desta forma. Então que cada um de nós saiba expressar a sua fé em Cristo e viver desta maneira. E o texto que nos leva a terminar diz a saber que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação, de sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus a exortasse por nosso intermédio, e em nome de Cristo, pois rogamos que vos reconcilieis com Deus. O Som do Livro, uma produção da Rádio Transmundial de Portugal. RTM. Conhece todos os nossos programas em rtmportugal.org. Uma produção da Rádio Transmundial de Portugal.